vamos, nesse momento, nós preparar-nos para receber realmente as vibrações que vêm do alto. Nós rogamos ao Mestre Jesus que o seu amparo não nos falte, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos receber os benefícios desses momentos, vibrações de paz, e que essa paz nós possamos ser o condutor para onde nós formos, para os nossos lares, para os nossos familiares, para o nosso trabalho. É agradecido imensamente por todas as oportunidades que temos recebido, esperando, Mestre, que com o seu auxílio nós não venhamos a perder a perseverança, a vontade de darmos continuidade no vosso caminho. É grato por tudo, por esta casa que tem nos acolhido, é que nós rogamos a Ti, ao patrono desta casa, Sebastião Marte, a todos aqueles espíritos socorristas desta casa, e sobretudo rogamos a Deus, que é pelo seu amor que aqui estamos, que nos permita iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos tendo aqui o prazer de estar o nosso irmão de longa data, o Elvésio, para que vai nos falar sobre a evolução da alma humana conforme o Espiritismo. Esperamos que nós saiamos daqui com esclarecimentos que nos sejam melhor, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Então, com a palavra, o Elvésio. Muita paz para todos. Nós, de acordo com o tema anunciado pelo Dr. Nivaldo, tínhamos várias opções, vários caminhos para trilharmos juntos nessa nossa reflexão. E nós optamos por um tema, espero, desejo, que nós aproveitemos o máximo. Do último encontro nosso, nós deixamos um monte de perguntas no ar para que os irmãos em casa, para que nós pudéssemos refletir sobre elas. Eu estou pegando essas perguntas todas que nós deixamos e reunindo numa só. Mas, para que nós consigamos começar uma boa reflexão, é necessário que nós estejamos atentos com o tema. Então, nós resumimos numa única pergunta. Afinal de contas, quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Tem uma obra de um irmão nosso, ela tem mais de meio século, é do Pedro Granja. O título é exatamente este. Afinal de contas, quem sou eu? Olha, na verdade, começando a reflexão de uma forma mais aprofundada, nós diríamos assim: eu sei que sou. Quando nós paramos para olhar para nós mesmos, que o olhar aqui hoje é este, é introspectivo, é cada um se vendo. Vocês não estão me vendo, nem o Dr. Nivaldo, vocês estão se vendo, nós estamos nos vendo, olhando para nós mesmos. Então eu sei que sou, isso ninguém tem dúvidas quanto a isso, mas eu não sei quem sou. Eu não sei quem sou. Isso é muito fácil perceber que nós não temos ainda esta facilidade de irmos lá nas entranhas da alma para apalparmos isso aí, não. A área científica, quando nós estamos fazendo uma reflexão para responder uma pergunta desta natureza, nós começamos com a área científica. O que a área científica diz? Ela diz o seguinte: ela diz que nós temos uma vida. Isso aí não há divergência, não. Nós temos, apenas as nossas dificuldades é quanto ao começo. Na área científica, esta vida inicia com uma concepção e termina, para a área científica, com a morte, com o desencarne. Então fica muito fácil. Nós temos uma concepção que nos concede a possibilidade de virmos numa vida. Vivemos um pedaço e depois
morremos. A psiquiatria e a psicologia, que são ramos da área científica, infelizmente, ainda hoje, estes ramos não reconhecem a alma. Não reconhecem. Quem já pesquisou aí um pouquinho no campo da psicologia, da psiquiatria, eles não atendem a esta necessidade que cada um tem de dizer assim: olha, eu não sou só este corpo aqui, eu tenho um cérebro, eu tenho uma mente, mas eu tenho mais do que isso, eu tenho uma alma. Infelizmente, nem a psiquiatria e nem a psicologia, eles não aceitam isso ainda não. Quando eu estou falando ainda não, eu estou generalizando, estou correndo os meus riscos. É claro que existem um ou outro aqui ou ali que aceitam um pouco essas possibilidades. Por que eles não aceitam? Porque acham que as religiões são, estou generalizando aí, as religiões são as responsáveis pela área. O nosso tema é a evolução da alma. E a doutrina espírita é o nosso alicerce. Então, esta área científica, eles olham para a área religiosa e dizem lá, essa coisa é com a religião. As religiões todas são as responsáveis por esta área. Aí tem um pequeno problema. Não são confiáveis. Não é uma área confiável. É uma área religiosa, é uma área tendenciosa. Cada um que segue o seu processo religioso tem aquele ímpeto de defender o seu terreno e se apropriar no máximo da população maior que puder no campo religioso, porque é exercício de poder. Então, o que nós estamos aqui dizendo? Dizendo que na área religiosa, e quando falamos de religião, a palavra religião ela vem do latim, do verbo religar. Religare é a religação da alma humana ao Criador. Mas aqui o aspecto religioso está só envolvendo as religiões. Então as religiões, elas convivem hoje com a sociedade numa disputa por domínio, porque é exercício de poder. Quem tem mais poder, e tendo mais poder, nós não precisamos aqui delongar na nossa reflexão, não. O Kardec, quando vem com a doutrina espírita, ele revoluciona isso, e já tem tempo. O Kardec vai lá, ele se envolve com o Livro dos Espíritos e faz a sua pesquisa, recebe a ajuda que recebe dos benfeitores, e principalmente o patrocínio todo é de Jesus e de Deus. E Kardec, quando encerra o Livro dos Espíritos, ele para, reflete e diz assim: esse negócio aqui, ou seja, esse espiritismo é uma ciência. E ele estava coberto de razão, realmente é uma ciência. Mas ele para um pouquinho mais, e quando ele no Livro dos Espíritos ele não utiliza tanto não, mas no Evangelho, é claro, ele lança a mão de Mateus, Marcos, Lucas e João, lá do Novo Testamento, principalmente, e ele percebe que as mensagens, que as lições, ele percebe que Jesus no planeta, ele faz toda uma alteração. Estamos falando de evolução, nós estamos evoluindo dentro do campo que optamos. Então ele acha assim, é ciência? É, mas é uma ciência da alma, não é uma ciência comum. Mas ele também percebe que para fazer as suas reflexões, eu vou utilizar uma palavra aqui boa, interpretações. Quando nós falamos em interpretação,
os caros irmãos estão aí pensando, poxa, então eu sou livre para interpretar. Não somos, não. Em nenhuma interpretação. Existe uma ciência chamada hermenêutica, e essa ciência, ela cuida das interpretações. Porque se a interpretação for livre, e existem as livres interpretações, é a opinião de cada um. Aí nós vamos individualmente cair naquilo que as religiões armaram, que é o interesse pelo domínio público. Mas aí o Kardec concorda que, além de ser uma ciência, o Espiritismo é uma filosofia. Porque ele vai lá e pesquisa isso, principalmente no Novo Testamento. Mas como o forte da sociedade sempre foi esta manifestação de fé, e a fé sempre, a alma humana vincula isto ao alto, ele diz, é uma religião, mas não é uma religião qualquer. É no sentido mesmo que nós dissemos há alguns momentos, que é uma palavra latina, do verbo religar, é o verbo religar, que significa religação da alma, do ser com Deus. Bem, como nós estamos falando de evolução, a evolução excessivamente, quando estamos vinculados ao processo evolutivo, pensando sobre evolução, quando todos nós estamos pensando, como aqui nós estamos pensando, é um risco, viu? Atenção, quando nós nos envolvemos com a palavra evolução, para responder a pergunta, afinal de contas, quem sou eu? Nós nos envolvemos excessivamente com o eu. Este é um grande problema. O processo fica egoístico. Nós nos envolvemos com o eu, e é uma dificuldade que às vezes nós não conseguimos. É problema mesmo. Nós estamos dizendo aqui na nossa conversa que é um problema dificílimo. Dificílimo. Por quê? Porque nós perdemos aqueles elos. Vamos chamar isso de consciência. Nós perdemos a consciência, na verdade, de quem somos. De quem somos. A pergunta, afinal de contas, quem sou eu? Que está aguardando na nossa conversa, pelo menos que apalpemos uma proximidade de uma resposta, ela é interessante, mas é uma luta. E estamos dizendo do problema da ausência da consciência, mas a presença do eu, por uma razão simples, das mais simples que pode existir. É porque nós estamos acostumados ao físico. Nós estamos muito mais ouvindo a ciência diariamente, dizendo que nós adquirimos a vida numa concepção e quando morremos, tchau. Então, este problema, que é do eu, é uma luta, eu não gosto dessa palavra nas palestras não, mas é uma luta cotidiana nossa, pessoal, pela sobrevivência do corpo físico. Nós temos o médico ou os médicos que nos atendem, as enfermidades que às vezes somos acometidos, nós vamos atrás do médico. Não tem nada contra a medicina não, viu, doutor? Eu estou aqui e correndo riscos, né? Mas a medicina, ela vai olhar, já dissemos há alguns momentos, o corpo físico. E quando nós olhamos para a sobrevivência, para que nós prolonguemos a vida do corpo físico, nós estamos distanciando da realidade. Nós podíamos aqui neste momento estarmos seguindo uma outra trilha para essa reflexão e falando, olha, a alma humana, ela está na Terra há tantos milhões de anos. Teve um momento que ela se desenvolveu na água, e depois, quando ela se desenvolve um pouco mais no processo intuitivo, ela vai para eu vou utilizar palavras mais conhecidas, ela vai para uma espécie de maternidade, e ali se transforma numa mônada,
que é um momento que... Não, a nossa discussão hoje está fora deste caminho. A mônada é aquele instante que antecede a transformação para a alma humana, dentro do processo evolutivo. Então, a luta pela sobrevivência do corpo, pelo envoltório físico, esse esforço que nós fazemos, ele é problema, porque nós vamos nos distanciando da essência, da sobrevivência da alma. As noções religiosas que nós abraçamos, e quando estamos falando, não tem como ficar com dúvida que não, porque nós estamos falando de evolução, e se estamos falando de evolução, estamos falando de várias experiências nossas, em reencarnações. Se pegarmos assim, a grosso modo, de Jesus para cá, são 2000 anos, quantas vezes nós já reencarnamos nestes 2000 anos? No mínimo, assim, nós não temos como ir lá e nós ainda desconhecemos isso, mas no mínimo nós já reencarnamos 10 vezes, de Jesus para cá. Então, as noções religiosas que nós abraçamos, nós acabamos de dizer isso numa outra linguagem. Aqui eu vou pegar um pouco mais pesado. Eu vou dizer que essas noções religiosas, não é agora recente, nós dissemos isso, muitos estão pensando que é um movimento recente de domínio de público. Não é não, isso é desde quando surgiu o processo da fé e das religiões. Nós poderíamos ir, antes de Jesus, nós poderíamos conversar até de Abraão para cá. Não vamos fazer isso não vamos incomodar vocês com isso não, mas as noções religiosas, nós abraçamos essas noções religiosas desde este princípio da alma humana, e essas noções religiosas, elas têm me perdoe a palavra, escravizados. E esta escravização, este domínio, tem impedido que nós evoluamos. Eu estou usando a palavra impedido, na verdade não impede, não, dificulta. Mas esta escravização que as noções religiosas, elas colocam em nós, elas nos atrapalham. E nós movimentamos com esses processos religiosos na nossa cabeça, nós movimentamos apenas, única e exclusivamente em duas pontas: terra e céu, terra e céu, céu e terra. Não temos dificuldade de entender isso, apenas temos algumas variantes. Em alguns momentos nós temos o inferno aí no meio, ou em outro momento nós temos o purgatório no meio. Mas é legal quando nós pensamos assim, porque nós já estamos pensando que o corpo físico não vai nem para o céu nem para o inferno. Para ir para o céu, da terra para o céu, ou para ir para o purgatório ou para o inferno, é necessário que exista uma alma que sobreviva à morte física. Então, nessas evoluções da sociedade, nós estamos generalizando, e quando eu generalizo, aqui eu sei, nós temos uma plateia privilegiadíssima, porque a doutrina espírita vai abrindo a nossa cabeça, a nossa alma, e vai permitindo que nós nos apropriemos de um pouco mais. Eu sei que aqui tem uma juventude presente, todos são jovens, e esse joguinho que eu vou citar aqui é da minha época, então já tem um bom tempo. Mas tinha um joguinho legal lá na minha época, que era de ligar os pontos. Só que na incógnita dos pontos existiam aquilo que era para ser montado, que olhando só um monte de pontos, a gente não tinha ideia do que seria. Aí a gente pegava, ia ligando um pontinho no outro, do outro pontinho no outro, e de repente surgia lá a figura de um ser humano, a figura de um anjo. Era um joguinho comum, muito simples, mas um bom exercício.
Este joguinho dos pontos, de ligar os pontos para decifrar a figura, é exatamente aquilo que está na nossa mente, na mente da alma. A nossa alma, de acordo com a nossa evolução, com as nossas experiências, com os nossos... Quando a gente diz reencarne e desencarne, a gente fica imaginando, mas só é possível desenvolver a alma reencarnado? Não, não. Nós temos experiências nas mais diversas dimensões. Mas estes pontos da vida, quer seja a vida lá no desencarne, quer seja a vida aqui na face do planeta, são esses pontinhos iguaizinhos daquele jogo que eu mencionei. Como é que eu vou perceber, como é que eu vou descobrir o que está incógnito, que é meu? Por isso que a pergunta foi feita lá no início. Afinal de contas, quem sou eu? Não sei. Mas se eu ligar esses pontinhos um ao outro, eu vou descobrir. Porque os pontinhos são exatamente as nossas experiências de outros momentos, na carne e fora da carne. Não são momentos só de reencarne, não. Nós citamos aqui agora mesmo, olha, do Jesus para cá nós temos aí no mínimo 10 reencarnações. Fala assim, mas eu só tive 10 chances de evoluir? Não. No momento que nós fechamos os olhos aqui, retornamos à vida espiritual, a vida continua, a alma continua. A nossa discussão hoje, a nossa reflexão é a alma. Então os pontinhos vão sendo criados na nossa mente, na alma. Eu estou chamando de mente aqui, a gente reduz muito isso. Pensa na cabeça e pensa... Não. Esses pontinhos estão na alma, são os pontinhos da nossa, eles refletem a nossa experiência. Vamos botar no plural, as nossas experiências. E ligando estes pontinhos um ao outro, nós vamos nos identificando e nos descobrindo quem sou. A pergunta que fica na nossa cabeça é a seguinte: qual é a vantagem que teríamos todos nós aqui neste instante, se nos fosse concedido assim, no estalar de dedos, a chance de olharmos para esses pontinhos ligados e nos descobrirmos todos? É possível que existam alguns fatos que estão montados aí, que estão colocados nesses pontinhos de nossas experiências mais recentes, menos recentes, milenares, que nós não gostaríamos nunca de relembrá-las. E mesmo relembrando-as, quando nós estamos falando de montagem da nossa personalidade espiritual, não teríamos vantagens nenhuma em acessar momentos difíceis da nossa evolução, quando estivemos cometendo lá atrás, por falta, pela ausência do conhecimento, pela ausência da estrutura emocional equilibrada, nós estivemos praticando aquilo que não gostaríamos em momento algum de relembrar. Primeiro, que não vai acrescentar na nossa evolução. Mas somos nós não temos como pegar e desprender da nossa alma esses pontinhos e deixá-los de lado. Não, eles estão ali, apenas para dizer assim: eu não tenho que ter tanta curiosidade. Estou partindo para uma área bem simples, bem supérflua. Eu não tenho que exercer tanta curiosidade para descobrir quem sou eu, não. Porque existem muitas experiências de cada um de nós que não convém para nenhum de nós serem relembradas. Elas não são positivas, elas não foram positivas. Mas elas são nossas, é a nossa vida, é a nossa estrutura. O que a doutrina espírita faz, e hoje nós começamos
falando sobre o espiritismo científico, a ciência do espírito, nós falamos sobre a filosofia espírita e sobre a religião espírita, o que esse tripé faz conosco, ou seja, o que o espiritismo fez, faz e vem fazendo, é nos auxiliar a ligarmos todos esses pontinhos um ao outro. A cada dia que passa, nós estamos conscientes. E mais do que isso, a doutrina vem dizendo assim: olha, espíritas, entre a terra e o céu tem muito mais. Isso os filósofos diziam. Tem muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Não é só... Mas quando a doutrina espírita nos ensina isso, o espiritismo vem nos colocando estas ideias, ele está apenas nos dizendo assim: espíritas, além das nossas experiências serem todas elas interligadas, embora nós não tenhamos esta noção da interligação, às vezes até temos, mas nós não temos a noção da sua inteireza, da inteireza da personalidade da alma. O que a doutrina espírita vem fazendo, vem nos ajudando, é nos retirando devagarzinho a noção somente de terra e céu, e alguns momentos de inferno, e colocando uma noção de que nós temos várias, múltiplas dimensões onde nós já estivemos conquistando as nossas experiências. Em outras dimensões fora deste planeta, neste planeta, nas variadas dimensões deste planeta, nós estivemos por muitas vezes. Os irmãos ficam assim, às vezes com dificuldades, porque às vezes nós estamos aqui mais apressados por causa do horário. Nós poderíamos dizer assim: na época do Cristo, há 2000 anos atrás, a população do planeta Terra era a população que o Brasil hoje tem dobrado. Era apenas, o Brasil hoje tem 300, quanto? 220 milhões, né? De almas por aí. Estou falando dos desencarnados. Lá na época do Cristo, os reencarnados que estavam na época, no planeta Terra inteirinho, davam 180 milhões. Aí nós ficamos com o pé atrás quando imaginamos assim: mas em 2000 anos, como foi possível chegarmos a 8 bilhões de almas reencarnadas, sem contar 21 bilhões de almas que estão desencarnadas? Ou seja, com uma população terrena na faixa dos 30 bilhões de almas nas dimensões do planeta, incluindo a crosta terrestre. Então é um campo assim difícil de raciocínio, mas o que queremos agora nesse encerramento é deixar claro, quando estamos falando de evolução, que o Espiritismo desenvolve hoje nas nossas vidas aquela função que dissemos daquele joguinho, de ficar ligando os pontos das nossas experiências de acordo com as nossas necessidades e nos mostrando mais para o futuro, com a visão de frente, do que propriamente olhando para a retaguarda. Porque embora tenhamos a curiosidade, eu fui lá na Idade Média, eu fui um rei de um reinado muito rico, lá na Europa, ou em qualquer lugar. Não, essas coisas elas não vão nos enriquecer. O que nós estamos falando aqui é de experiência da alma contada no corpo físico ou fora do corpo físico, mas que nós convivemos, porque é a nossa personalidade. Aquilo que hoje aqui estamos mostrando é o somatório daquilo que somos.
não é um tema assim muito legal para respondermos a pergunta. Afinal de contas, quem sou eu? Não é muito fácil. Eu disse a palavra legal, não é muito fácil. Exige um pouco, mas de repente nós temos essas condições e desejamos a todos que o Espiritismo continue simplesmente como ele está, de maneira maravilhosa, adentrando as almas de cada um de nós na ligação destes pontos. E este simplesmente aí, eu coloquei aqui no propósito de dizer assim, a direção concordando, lá no dia 28 de maio, nós teremos o tema aqui, simplesmente com o amor. Só isso, simplesmente com o amor. Agradeço a atenção de todos e o desejo é que nós tenhamos nos apropriado um pouco desta visão de evolução, sem nos perdermos muito e sem sofrermos. Não há esta necessidade, mesmo que em determinados momentos nós tenhamos lampejos aí que não são dos mais agradáveis na nossa personalidade. Muita paz para todos. Então vamos novamente estarmos receptivos a essas vibrações de paz. Excelso Mestre Jesus, nós te agradecemos profundamente pelas oportunidades, por termos aprendido um pouco mais sobre os seus ensinamentos, esperando, Mestre, que nós possamos colocar no nosso interior, nos nossos corações, e conseguirmos superar as nossas dificuldades. Que todos nós possamos sair daqui em vibrações de muita paz. É agradecido imensamente aos benfeitores espirituais desta casa, ao patrono Sebastião Marte, ao Mestre Jesus e, sobretudo, a Deus, que é pela bondade dele que aqui nos encontramos, que nos permita encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.